Salve espectadores do canal! Muita gente não sabe ou esquece, mas Portugal já foi um dos maiores impérios, um dos mais poderosos do mundo. E isso só foi possível por conta do domínio dos mares e as ramificações entre a metrópole e as colônias, bem como o comércio ultramarino desse período que a gente conhece como Idade Moderna. O vídeo de hoje é mais uma dica de livro, e dessa vez nós vamos falar de uma coletânea de textos que fala sobre o Atlântico Luso-Brasileiro, mais precisamente o livro Ramificações Ultramarinas, Sociedades Comerciais no âmbito do Atlântico Luso, organizado por Carlos Leonardo Kelmer Matias, entre outros autores. Os autores desse livro entendem e defendem que o contexto do Atlântico Luso-brasileiro não foi suficientemente estudado e que precisava de maior investimento intelectual e produção acadêmica, feita aqui mesmo no Brasil, que era uma das conexões mais importantes do Império Português, e onde se pode achar muito material de trabalho. Claro que há alguns trabalhos tanto no Brasil quanto no exterior com os quais o livro dialoga, mas ele tenta trazer novidades para esse campo de trabalho. O objetivo desse livro é tentar inserir a história do Brasil dentro do contexto do Oceano Atlântico, ou seja, de todas as rotas comerciais e conexões entre os lugares, e mesmo fazendo uma ponte com o global. O livro tenta mostrar um Império Português cujos centros de poder não ficavam só em Lisboa, mas também na América Portuguesa, e tinham redes de comércio que integravam a colônia não só ao continente africano e europeu, mas colocando ela na rota das trocas comerciais globais. Esse livro surgiu de um projeto de mesmo nome que foi coordenado pelo professor Carlos Matias e que teve financiamento da FAPERJ. Os capítulos variam bastante a escala escolhida para fazer as análises. Cada estudo vai variar bastante de acordo com o recorte que o pesquisador escolheu. E se você não estiver entendendo o que eu quero dizer com escala ou recorte, eu sugiro você olhar o nosso vídeo sobre microhistória, onde nós explicamos superficialmente esse conceito de escalas e tal, e também fizemos uma entrevista com o Giovanni Levi. Depois desse vídeo, vai ali em cima, clica no card e assiste nosso vídeo sobre microhistória, que vale a pena. Voltando ao livro, para dar um exemplo dessa diferença de escalas, o capítulo 1 de Daniel Strum fala sobre o quão lucrativo era o comércio açucareiro e a composição desse comércio na década de 1620. Nesse capítulo, nós temos uma análise mais macroscópica e bastante atrelada à economia. Já no capítulo 4, Carlos Gabriel Guimarães estudou o caso de uma família inglesa de sobrenome Gilston para, a partir dela, entender a situação dos ingleses residentes no Rio de Janeiro no início do século XVIII. Percebem aí a mudança de escala? Enquanto alguns capítulos abordam os temas a partir de uma visão bem abrangente, outros fecham o olhar em um objeto de análise menor, mas tentando entender algo maior a partir daquilo. Ainda assim, é importante dizer que a maioria dos capítulos me parece preferir uma escala maior. A maioria dos livros que eu apresentei nesse quadro de dicas de livro são obras que podem ser lidas por praticamente qualquer público, mas não é o caso desse livro. Esse aqui é um livro bem acadêmico e que dificilmente vai interessar ao público geral. É um tipo de livro feito por acadêmicos para outros acadêmicos que se interessam por essa área. É um livro que poderia facilmente ser usado por um professor nas aulas de um curso de história, mas dificilmente um professor de ensino médio recomendaria a leitura desse livro aos seus alunos. Não por uma questão de qualidade, porque a pesquisa tem qualidade, mas porque ele tem uma abordagem mais profissional, mais técnica do assunto, além de alguns textos terem uma linguagem meio difícil, que não é para qualquer leitor. Agora, se você se interessa pelo tema, se você quer se especializar na história da América Portuguesa, ou como diziam antigamente, Brasil Colônia, se você estuda o mundo atlântico do século XVIII e temas relacionados a isso, se você dá aula sobre esse tema na universidade ou algo assim, esse livro é bastante interessante para se ter no acervo. Como sempre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você possa comprar ele caso esteja interessado, ou caso queira mandar para alguém que você acha que se interessaria pelo livro. Alguém que estuda esse período, que vai fazer um TCC sobre algo relacionado. Pode ser uma leitura bem importante, dependendo da área que você estuda. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar uma olhada na nossa página do Apoia-se e tudo mais que eu falo nos vídeos por aqui, né? Curte, compartilha, etc, etc. Muito obrigado e até a próxima.